E o PSOL pediu a prisão imediata do deputado Alexandre Ramagem, alegando risco de fuga. O partido acionou o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal depois de notícias de que o parlamentar estaria em Miami. Segundo o PSOL, Ramagem estaria morando num condomínio de luxo em North Miami, o que potencialmente configura risco de fuga. Se a presença dele no exterior for confirmada, o partido pede que o Supremo acione mecanismos de cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos. A primeira turma do Supremo condenou o deputado a 16 anos de prisão em regime fechado. Ele também está proibido de deixar o país e teve os passaportes retidos. A Polícia Federal investiga se Alexandre Ramagem teria deixado o Brasil por via terrestre antes de embarcar para os Estados Unidos. Consta, até o presente momento, até o fechamento aqui da edição, a defesa, os advogados do deputado Alexandre Ramagem ainda não se manifestaram sobre esse caso, né, sobre esse pedido de prisão por parte do PSOL. Olha, Paula, se ele fugiu e buscou refúgio, asilo nos Estados Unidos, bom para ele. Bom para ele. Eu não vou falar que isso é um erro, nem que é covardia. A gente sabe que vive no Brasil um regime de exceção, uma ditadura de toga, que persegue gente como ele. Ele foi, inclusive, incluído naquele julgamento teatral porque precisavam de um verniz de legitimidade para incluir ali no foro totalmente inadequado Bolsonaro e os demais, porque ele era o único com prerrogativa de foro por ser um deputado federal. Condenado a 17 anos sem nenhum indício, sem nenhuma prova de crime, né, é um perseguido político. Ninguém é obrigado a ir para o sacrifício, para o martírio, em nome da pátria, em nome, sei lá, de que causa. Inclusive, movimentos de resistência a tiranias muitas vezes são feitos com mais eficácia de fora. Não é por acaso que vários jornalistas, principalmente, e já alguns parlamentares, estão exilados em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que garante algum grau de liberdade para essas pessoas. Então, se o Ramagem realmente montou uma operação de fuga e buscou asilo nos Estados Unidos, eu acho que ele vai contribuir muito mais para o Brasil e para denunciar os crimes da ditadura e do Alexandre de Moraes agora, do que se ele fosse preso. Inclusive, essa tem sido minha postura em relação ao próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu já, em outras ocasiões, antes da iminência da sua prisão, tinha dito que, se eu fosse ele, eu consideraria com muito carinho, sim, a possibilidade de buscar refúgio numa embaixada. Não acho que isso é nenhum demérito, não acho que isso é covardia, não acho que isso é fuga sem propósito. Pelo contrário, é um cálculo de como ele pode impactar mais a luta pela liberdade no país. Volto a trazer aqui a visão histórica. Em vários momentos de combate à tirania, figuras de fora do país acabaram contribuindo bastante na luta. Na Venezuela, por exemplo, temos vários que estão fora lutando e denunciando. A Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, ela com muita coragem está lá dentro, mas está sempre escondida para fugir de uma prisão arbitrária, de uma prisão indevida, porque é uma perseguida política e sabe-se lá o que o regime do Maduro faria com ela se conseguisse colocar suas mãos nela. Tortura e por aí vai. Já tivemos vários outros casos, vários outros precedentes. Então, para mim, Ramagem, se fez isso mesmo, fugiu para buscar um asilo e denunciar com muito mais vigor o regime que o oprime, ele está de parabéns. A situação do deputado é delicada, né? Ele foi condenado a 16 anos pelo Supremo, inclusive a perda do mandato, mas vale dizer, vale lembrar que se a nossa Constituição ainda vale, né? Precisa ser referendada essa decisão pela Câmara dos Deputados, quando o caso dele transitar em julgado, que ainda não foi o caso. A gente não sabe exatamente o paradeiro, não temos a informação da defesa. O Consta já fez aí uma série de análises aí, mas um detalhe, a questão é o que vale hoje no Brasil? Qual é a segurança de que, por exemplo, ele teve, na verdade, durante esse julgamento, a gente viu como aconteceu.
Mas qualquer medida de recurso hoje terá julgamento técnico? Ou seja, se você tem uma situação como essa, as pessoas podem pensar em qualquer possibilidade. Porque se você olhar para as pessoas que saíram do país durante o regime militar, que essas organizações de direitos humanos adoram citar, porque você não tinha segurança de que você teria algum aparato legal, uma previsibilidade jurídica, ou seja, segurança jurídica. Como esse julgamento se deu? Já questionamos aqui por várias vezes. Quais são os direitos das pessoas? Direito à ampla defesa foi, de fato, respeitado? Então, são essas questões todas. E aí você perde a confiança no sistema. Ou seja, aí as possibilidades sempre vão acontecer. As pessoas vão buscar o melhor para elas. Agora, de novo, aonde que nós vamos parar com um país que hoje se afastou da Constituição, a começar da própria Corte que deveria guardar a Constituição? Eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Por que muita gente ainda continua em silêncio? É medo. E se é medo, não é democracia. Olha, vocês já falaram praticamente tudo, eu só acrescento o seguinte: como é cafajeste o PSOL, né? O PSOL não é um partido político, é uma associação de casos de polícia. Casos de polícia. O que me encanta na vida democrática é o confronto das ideias, é a disputa do voto, é a beleza, né, do convívio dos contrários. Então, não, eles querem prender o adversário por ser adversário. Sim. Porque eles defendem como merecedores de asilo, exílio político, todos os malandros de esquerda que graçam aí pelo continente. E querem prender um que é deputado, tem o mesmo mandato. Ali, os deputados do PSOL apoiam isso porque sabem que jamais terão o apoio do povo brasileiro. É um partido condenado a ser um clubinho, um grupinho de casos de polícia, repito. E querem prender um deputado que teve uma votação que garantiu a ele o direito de externar as suas opiniões, adotar posições sem risco de cadeia por motivos políticos, que é o que está acontecendo no Brasil. É por isso que é isso que caracteriza a existência da ditadura do judiciário. O apoio desses partidecos aí que não deveriam funcionar, porque se a cláusula de barreira fosse uma coisa aplicada corretamente, eles não representam ninguém, querendo prender deputados que se elegeram pela vontade popular. A gente faz uma pausa aqui no noticiário para reforçar o convite. Você que está acompanhando Sem Filtro, ainda não fez a sua assinatura, a Black Oeste está com tudo, está com descontos de até 40%, pagamento facilitado para você que nos acompanha. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou então acessar revistaoeste.com/cine para mais informações, para você aproveitar então esse descontão de até 40% de desconto na Black Oeste, que está no ar. Hoje é quinta-feira, tem uma edição saindo, está no forno, amanhã sexta-feira, edição nova, exclusiva para assinantes da Revista Oeste. Aproveite o desconto, que aí a partir de amanhã você já tem acesso a todo esse conteúdo, aos artigos escritos pelo Augusto, pelo Piotto, pelo Rodrigo Constantino, Dagomir Marquesi, Silvio Navarro, Alexandre Garcia, Ana Paula Henke, enfim, toda semana nossa diretora de redação e toda a equipe aqui faz uma seleção dos melhores artigos para você que é nosso assinante. Então, você que está aí do outro lado da tela, estava em dúvida, esperando uma boa oportunidade para assinar a Revista Oeste, aproveite o desconto da Black Oeste com até 40% na nossa assinatura digital. Está aqui, ó, dá uma printada nessa tela se você está acompanhando a gente pelo celular, para depois pegar todas as informações do site e também do nosso QR Code.